Agradeço então a presença aí de todos, né? Já é um pouco de forma tardia, a gente se reúne aqui para apresentar os dados, né, informações, né? Aqui diz respeito lá à alocação de água e alguns meses atrás, né, uns 2 meses atrás, a gente apresentou os dados, as informações, né, as atividades ali tanto da BRF também como da Comigo, e aí ficaram faltando os dados da prefeitura, dados, informações, atividades da prefeitura e também da Saneago, né? Não sei se a Saneago conseguiu preparar alguma apresentação, né? Se não conseguiu, depois em outro momento a gente propicia essa possibilidade de apresentar. E hoje, né, a prefeitura ali na figura do Carlos é quem vai fazer a apresentação e pode ficar à vontade, Carlos. Caso alguém tenha alguma observação inicial, algum recado que queira nos dar, pode ficar à vontade também. Boa tarde, posso falar rapidinho? Sim, sim, por favor. Catiúcia Saneago. Então, quem participava do GT era a Iara, só que ela está de licença maternidade e ficou o Leônidas, porém o Leônidas essa semana foi meio complicado para ele conseguir se organizar para participar, que ele tem outras demandas extremamente urgentes, né? Conversei com eles, pediram para a gente marcar outra reunião quinta-feira da semana que vem para repassar os dados, tá? Já está, assim, pré-feito alguma coisa, só falta juntar todos os dados e fazer o relatório. Perfeito, por mim tá ok. A gente pode, né, verificar a agenda aí da semana que vem, e aí a gente faz uma reunião até rápida ali só para a apresentação da Saneago. Por mim pode ser. Então, eu já vou marcar para a gente poder, aqui para poder organizar esses dados para vocês, tá bom? Sim, por mim ok. Se os demais membros aí, né, tiverem alguma objeção, mas por mim tá tudo certo. Perfeito. Já quer deixar reservado para quinta que vem, então eu já posso. Pode. Por mim, sim. A gente dá uma semana certinho, né? Beleza. Pode ser, só tem que ver aqui na minha agenda se quinta que vem tá como que tá. Mas eu acho que esse mesmo... então melhor, Ed, depois da reunião, se você quiser soltar no grupo o pessoal ali, perguntar né, se é uma data ok para todos, se adequar, a gente deixa quinta mesmo, não tem problema. Tá, não, perfeito. Não, eu tô vendo aqui na minha agenda, às 14 horas tá livre, dá para encaixar. Mas aí eu pergunto no grupo também, porque aí precisam da comparecimento dos demais. O Carlos, eu acho que caiu, né? Tá voltando aqui. Enquanto o Carlos volta, Fabrício, se você quiser apresentar, né, comentar ali como que está a situação, porque você encaminhou algumas mensagens no grupo, né? Que a gente está começando a ter uma queda já das vazões, né? De monitoradas ali no Abóbora. Se você quiser trazer essas informações um pouco mais detalhadas para a gente, ou não, né? Pode ficar à vontade. Eu até queria, só que eu não consigo fazer isso agora, né? Transição aqui de computador. E aí depois o Carlos, talvez eu consiga, eu mostro algumas coisas. Não, perfeito. Então depois do Carlos a gente já passa para você, talvez. Obrigado. Perfeito. Carlos, pode Opa, ficar tudo bem? à vontade. Caiu e voltou. Não, foi um probleminha aqui entre a cadeira e o computador. Operação. Não, foi apertar o botão errado aqui e caiu. Não, tranquilo, pode ficar de boa, Carlos. Aí pode fazer a apresentação aí. E aí, enquanto você tinha caído, a gente conversou aqui, a Catiúcia, ela colocou que a Saneago vai fazer a apresentação na semana que vem. Tá? Então hoje fica só por sua conta. Pode ficar à vontade, fazer a projeção. Ok. Apresentar os dados. Então, só um momentinho aqui, ver se eu consigo. Já estão visualizando, já? Sim, sim. Então tá, vamos lá. Primeiramente, boa tarde, né? A gente se reunindo aí para falar sobre as condições das nossas bacias de captação. E hoje a gente traz aqui o relatório anual que foi elaborado pela prefeitura. Esse relatório é o segundo relatório que tem. Eu até mandei ele agora de manhã, mais ou menos meio-dia, né, aliás, no grupo, se caso
quem tiver interesse, quiser fazer uma leitura mais minuciosa, pode fazer, pode também dar alguma sugestão, porque essa é o primeiro crivo, né? Então, ainda pode ser melhorado, né? Até resultado apresentado, alguma coisa que tiver um erro, às vezes na elaboração, pode ser feita a consideração e a gente a gente parte para a parte de correção dele para poder deixar redondo quando for apresentar lá no conselho, tá? Então, esse relatório novamente, nessa apresentação, só fazer um adendo, ela é bem parecida com a do ano anterior, né? Mudou algumas coisas, alguns resultados, mas eu vou falar ela toda, porque pode ser que vocês esqueceram alguma metodologia, alguma coisa, fica mais fácil relembrar, né? Então, esse relatório ele foi desenvolvido pela SEMA, né? Agora, o atual secretário Rafael Pereira Bastos, né? Deu todo o subsídio aí para ser desenvolvido, deixou uma pessoa que ficou a cargo da elaboração desse relatório, que foi a Valéria Leão Souza, né? E eu participei ajudando também no relatório, dando algum tipo de contribuição. E o Fernando Santiago, ele é a parte do GEL, que também era uma demanda da deliberação, né? Fazer o uso e ocupação dessas bacias, e ele que fez essa elaboração, tá? A motivação desse relatório, né, o porquê que ele tem que ser apresentado, é em função da resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos a 16 de 2019. Ela homologou uma deliberação, né, uma deliberação até que do próprio grupo de trabalho, que foi originada ali no grupo de trabalho e depois foi aprovada pelo CBH-2, a número 7 de 2019. Essa deliberação, ela diz que a prefeitura precisa apresentar um relatório anual do trecho da bacia, né, que seria da seção de captação, a montante, então a gente chama de bacia de abastecimento. As bacias que nós temos que fazer o relatório é o laje e o abóbora. Então, esse relatório tem que conter a cobertura vegetal, uso e ocupação do solo e, por fim, a qualidade da água. Então, com base nessa exigência da deliberação, né, que a gente está partindo aí para o segundo relatório e apresentando aqui para vocês. Vou só fazer uma coisinha aqui. Só um momentinho, pronto. Em relação à questão por que assim, tirando essa justificativa legal, existe também uma justificativa técnica, né, desse relatório. A gente sabe que tem uma importância dentro de uma seção de captação para você promover, até pela política de recursos hídricos, né, os usos múltiplos da água. Então, no caso da nossa seção, nós temos indústria, né, tem os próprios produtores, com a parte de agricultura, tem a parte de pecuária também, e também para o abastecimento público. Então, a primeira importância desse relatório é fomentar essa questão dos usos múltiplos da água, né? E Rio Verde, a gente sabe que pela expansão urbana, né, que seria a expansão demográfica também, e também a expansão industrial, vamos colocar assim também, com o crescimento das indústrias e a atração que Rio Verde tem para outras indústrias para a região, você tem uma pressão aí nessas coleções hídricas, principalmente as superficiais, tá? E a gente sabe que dentro de uma outra condição, né, com esse crescimento da indústria, essa demanda, também existe um crescimento da demanda para o abastecimento urbano. E para você ter uma água captada de um recurso hídrico superficial destinada para o abastecimento urbano, ela é considerado, esse curso d'água sendo considerado classe 2, nós temos aí uma estação de tratamento convencional. Sabendo que essa estação é convencional, a gente entende que esse tratamento ele tem algumas limitações, né? Então, tem alguns poluentes que possam ocorrer na água que a estação convencional não retira. Então, por isso que é importante numa seção de captação, numa bacia de captação, a gente fazer aí o monitoramento da qualidade da água, justamente porque essa água está sendo destinada aí para o abastecimento público, né?
E no nosso caso, especificamente aqui em Rio Verde, nós temos 2 bacias de captação. Geralmente o pessoal coloca o marimbondo separado, né? Mas aqui é a primeira bacia, não sei se o mouse está aparecendo, mas é a bacia aqui do Abóbora, onde tem um contribuinte, né, com uma vazão alta, né, que seria o córrego Marimbondo, que está ali desaguando, né, na foz dele, praticamente próximo ali da seção de captação. E nós temos aqui também o Ribeirão Laje, que é uma bacia menor, né, com a capacidade de mais ou menos 100 litros por segundo, que essa bacia fornece água para um sistema de tratamento que a gente chama de filtro russo, e parte da cidade recebe essa água para abastecimento. E essa parte vermelha aqui, ó, dá para mostrar para vocês entenderem que é a expansão urbana da cidade. Então, a cidade, em alguns pontos da bacia, já atingiu as bacias de captação, principalmente ali no Abóbora, né? O monitoramento da qualidade da água, ele foi feito, né, em 9 pontos. Esses pontos foram escolhidos em 2020, mas a Saneago já faz esses pontos há algum tempo. Então, para vocês entenderem aqui, né, o ponto 1, 2 e 3 é no Córrego Marimbondo, né, que é ali aquele curso hídrico que é afluente do Abóbora. O ponto 4, 5 e 6 são pontos que estão no Ribeirão Abóbora. E os pontos 7, 8 e 9 no Ribeirão Laje. Como é que foi definido esses pontos? A partir do que a Saneago já fazia, né, de monitoramento, né, juntamente na época com a SEMA e também com a TNC, que foi uma ONG que foi contratada na época para fazer o estudo dessas bacias. Então, essas 3 instituições, né, se reuniram e decidiram que esse monitoramento especificamente seriam feitos nesses 9 pontos, né? O que se levou em consideração na época? O acesso, a distribuição, né, a logística, o custo, né? Como eu havia falado numa outra apresentação aqui, até nesse grupo, quanto mais ponto, melhor, mas quanto mais ponto, mais caro, né? Então, por isso que tudo é levado em consideração na hora do planejamento para fazer o monitoramento, tá? E aí, aqui a gente trouxe uma imagem, que está até no relatório também, para vocês entenderem como estão distribuídos espacialmente esses pontos nas bacias, né? Então, no Córrego Marimbondo, eu tenho ponto, né, 1, 2 e 3, sendo que 1 fica logo a montante ali da captação, seria o ponto mais jusante, né? O último ponto do curso hídrico. O ponto 4, os pontos 4, 5 e 6 estão no Abóbora, sendo que o 4 seria antes da junção do Abóbora com o Marimbondo, o 5 ali no meio Abóbora e o 6 lá no Alto Abóbora. E os pontos 7, 8 e 9, sendo que o 9 é o ponto da captação, né, e o 7 seria o ponto mais amontante, mais próximo ali das nascentes, estão localizados ali no Ribeirão Laje. Então, aqui a gente consegue ver mais ou menos uma espacialização desses pontos. Além dos pontos, o que foi definido também, na época, quais são os parâmetros que iriam ser analisados, né? Então, para as características da água, física, química e biológica, né, ou bacteriológica, a ideia era que fosse feito um estudo que proporcionasse a gente fazer um índice, né, conseguir calcular um índice que a gente chama de IQA, que é o índice de qualidade da água. Por conta disso, foram feitos os parâmetros, né, foram analisados nessa água, nessas coletas, os parâmetros que pertencem ao IQA. Né? São 9 parâmetros, são esses que estão expostos aí: temperatura, turbidez, cor, pH, sólidos totais dissolvidos, né? Fósforo total, nitrato, nitrito, nitrogênio, só que aqui a gente pegou só um, tá? Oxigênio dissolvido, DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, e coliformes total e E. coli. No caso de coliformes total e E. coli, nós pegamos E. coli, tá? Como referência. A frequência foi bimestral, né? Aí até ficou 2020, mas foi 2021. Então, foram coletados janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro de 2021. A coleta e análise, no caso, né, foi realizada pela Saneago, né, pela GRS de Rio Verde, pela gerência de Rio Verde. Eles utilizaram uma instrução de trabalho para fazer as coletas e para executar as análises, os tandemêmetros de 2017.
Na questão do agrotóxico, substâncias orgânicas e outros, né, também foram utilizados parâmetros para estabelecer esses itens. Dentro desses parâmetros, todos eles ali foram analisados pela Saneago. A Saneago tem um laboratório lá em Goiânia, que é o PSLA, que essas amostras foram coletadas. Só que a diferença da coleta dessas amostras, né, para agrotóxicos, por exemplo, é a frequência e os pontos também. A frequência foram utilizados durante um ano 3 coletas, a primeira em fevereiro de 2021, quando a gente tentou ali pegar a safrinha do milho, agosto de 2021, que seria uma entre-safra, e novembro de 2021, que seria a safra do milho e soja. São esses três meses que foram coletados. Os pontos também foram reduzidos, ao invés de coletar 9 pontos, passaram a ser coletados 3, sendo que a ideia era verificar como que estariam as concentrações desses elementos próximo ali da captação. Então, foram escolhidos 3 pontos, que são os 3 pontos mais próximos das captações. Então, no caso, o ponto 1, que seria o ponto do córrego Maribondo, que está ali desaguando na abóbora. O ponto 4, que é do abóbora, também, antes do encontro com o Maribondo. E o ponto 9, no Ribeirão Laje, que era o ponto montante mais próximo ali da captação. Para fazer essas análises, também a coleta tem uma instrução normativa, né, da instrução de trabalho da Saneago, e utilizaram os métodos da USEPA, e cromatografia gasosa com detector de massa, né, e também a cromatografia iônica. Para a hidrobiologia, que seria o parâmetro de densidade de cianobactéria, esse cianobactéria é importante, principalmente em algumas regiões que tem ambiente lênticos, né, que tem cianobactérias que podem, em um eventual incremento de nutrientes, por exemplo, né, eles terem liberação ali, uma eutrofização desses cursos hídricos, né, desses locais, e podem ocorrer alguns acidentes ao ser utilizada essa água, né, como cianotoxinas, né, que seriam as toxinas dessas cianobactérias. Mas, para fazer esse parâmetro aí, também utilizou-se a mesma frequência, né, 3 meses, durante um ano, considerando aí a nossa produção de safrinha, né, e de safra. Também a coleta foi feita pela Saneago, novamente, e as análises encaminhadas para o laboratório em Goiânia, que também pertence à Saneago, tá? Utilizando ali a instrução de trabalho deles, os métodos que são aplicados por eles nesse laboratório. Também foi feita a coleta para analisar metais, né, os parâmetros de metais que foram escolhidos foram alumínio, antimônio, arsênio, bário, boro, cádmio, chumbo, e foi uma gama a gente chama de série de metais, né? Então foi analisada a série de metais. É uma análise mais cara, então por isso também não foi feita aqui em Rio Verde, foi feita também pelo laboratório da Saneago em Goiânia. Da mesma forma foram utilizadas a frequência, são 3 meses dentro de um ano, e os pontos coletados são aqueles mais próximos ali da captação. A Saneago também utilizou a instrução de trabalho, né, para fazer a coleta, e os standard métodos aí para poder executar as análises. Então, depois que nós obtivemos os resultados, foi feita uma modelagem com os parâmetros físico, químico e biológico, que essa modelagem é o IQA. Esse IQA, ele traz um resultado numérico, mas também um resultado de texto, né? Ou seja, um índice falando, esse curso hídrico tem uma qualidade, a água desse curso hídrico tem uma qualidade boa, ruim. E por que a gente utilizou ele? Porque ele é mais usual dentro das águas interiores, né, no Brasil. A ANA já utiliza isso aí, a CETEB já utiliza, e a gente utilizou essa metodologia. Ele tem algumas metodologias diferentes em algumas áreas, em alguns locais. Nós optamos por utilizar o que é utilizado em Minas Gerais, no IDAM, e na FEAM,
E essa metodologia traz para nós aí, como eu falei anteriormente, 9 parâmetros para serem modelados e obter um valor naquele ponto de coleta, né? Esse valor ele é obtido por essa equação, né, do IQA. Ele considera esses 9 parâmetros e atribui para cada parâmetro um peso, né? Então, por exemplo, eu tenho um peso maior para oxigênio dissolvido quando comparado para sólidos dissolvidos, né? Um exemplo. E aí esses pesos, só que a somatória desses pesos, desses 9 pesos, ele tem que dar 1, de modo que esse valor do IQA vai variar de 0 a 100, tá? E aí ele é classificado nessas faixas. Então eu tenho um nível, quando eu tenho um valor de 91 a 100, eu tenho uma cor azul, que é uma cor própria para esse nível, e é considerado excelente. E aí vou decrescendo, né? Então, de 71 a 90 eu tenho bom, de 51 a 70 eu tenho médio, de 26 a 50 eu tenho ruim, e muito ruim de 0 a 25. E as cores são azul, verde, amarelo, laranja e vermelho, né? Para você poder identificar. Isso é muito bom, porque para quem não conhece da área, não entende o que é um pH, o que é uma DBO, por exemplo, e se você falar uma DBO 200, para nós a gente assusta, né? Mas para quem não conhece, não sabe nem como que é, o que significa isso. Então, para eles é muito mais fácil, por senso comum, a gente classificar isso aí em índice. Por isso a importância desse índice aí também. Também foi feita a questão do uso e ocupação do solo. Foram feitos mapas com vegetação nativa, silvicultura, pecuária, outros, né? Usos antrópicos e corpo d'água. Foi utilizado o satélite, não sei como fala o nome, mas é CBR-S4A, que é um satélite do INPE, né? E eu não sei, mas esse aí a gente conseguiu, ele é bem recente, as imagens, foram pegas imagens do ano passado, né? Então, são fotografias, vamos colocar assim, mais atuais daquela área. O Fernando utilizou 2 softwares para poder modelar esse resultado que eu vou apresentar em seguida. Utilizou o QGIS, que é um software gratuito, né, para usar algumas ferramentas, para delimitar a área, enfim. E também o ArcGIS, que a Secretaria tem uma licença, né, o 10.1, utilizando o DATA, os siglas 2000, e as coordenadas de UTM. Tá? Para calcular a área, ele usou uma ferramenta dentro desses programas, né, que calculou essa área geométrica das bacias. Aí, resultado. Diante de todo esse trabalho, né, dessas coletas que foram realizadas, uma coisa que se observou, no primeiro momento, que está aqui nessas fotos, é o ponto 3. Nesse ponto 3, que é o que está na foto, tem uma lagoa. E essa lagoa, ao longo do tempo, ela seca. Então, para vocês terem uma ideia, essa primeira foto aqui, ela foi tirada em maio, né? Já essa última foto aqui foi tirada em setembro. Então, teve coleta em maio, né? Depois, já em setembro, a partir de setembro, não foi mais possível ter coleta. Então, para vocês terem uma noção, isso aqui é na bacia do Maribondo, tá? Essa lagoa, que é justamente o maior contribuinte ali da bacia do Abóbora até a captação, certo? Então, por conta de algumas situações, né, parecidas, alguns parâmetros a gente colocou aqui para poder ser apresentados, que são parâmetros que são mais preocupantes e dentro de um monitoramento são aqueles também que são mais observados, né? No caso aqui a gente colocou primeiramente o oxigênio dissolvido, né? Vocês podem observar que praticamente em a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, são 5 campanhas, né, para o físico-químico, são 6 coletas, janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro, e praticamente todos os meses nós temos oxigênio dissolvido ali acima do permitido, né? No caso da CONAMA 357, que é quem estabelece o padrão, um curso hídrico para a classe 2, ele tem que ter um oxigênio acima de 5 miligramas por litro. Então, quando eu falar acima do permitido, é bom, não é ruim. Abaixo que seria ruim, tá? No caso do oxigênio dissolvido.
Então, aqui a gente pode observar que apenas ali, ó, em setembro, que a gente não tem ali no ponto 3, que seria aquela lagoa, aquela represa, né? Porque já a partir desse mês não foi possível fazer coleta. E aí, no próximo mês, se foi novembro, quando foi feita a coleta naquele ponto, observou, né, até por questões um pouco óbvias assim, porque começou a ter água na represa, a concentração dos materiais ainda tinha muita matéria orgânica, então provavelmente o oxigênio estava um pouquinho mais reduzido. Mas ele está muito próximo ali do permitido, né? E também tem um detalhe aqui no ponto 7, né, também que seria Laje, que seria o ponto mais próximo ali das nascentes, que tem ali também, que teve nessa época o oxigênio dissolvido abaixo do permitido. Né? Outro parâmetro também analisado, bastante analisado, é a DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio. É um parâmetro, para quem não é da área, ele é um parâmetro que consegue determinar a presença de matéria orgânica nesses cursos hídricos de forma indireta, né? Então, ele analisa a quantidade de oxigênio que seria necessário para degradar uma matéria orgânica. Então, a CONAMA considera que seriam 5, no caso para a classe 2, né, 5 miligramas por litro, abaixo disso, né, seria o ideal, e acima disso seria fora do padrão. No caso das nossas análises, em maio, que seria um mês que estaria mais seco, né, vamos colocar assim, que é o mês daquela foto que a gente colocou, onde é o início da seca. Então, onde eu tenho concentrações de DBO maiores, né? Justamente naquele ponto 3, que foi o ponto que a gente evidenciou ali nas fotos. Claro que são maiores em relação ao que a gente estava coletando, porque está muito próximo ali do limite de 5 miligramas por litro, tá? E essa explicação pode ser justamente pela redução do volume de água, então provavelmente está aumentando a concentração da demanda por oxigênio, tá ok? Isso em maio. Aí já em setembro já não tem medição, né? Em julho se cai um pouquinho, mas em maio teve esse ponto. Outro elemento também importante para poder avaliar a condição e a característica das águas, principalmente de bacias de abastecimento, é o fósforo total, né? Que é um nutriente. E esse fósforo, na nossa análise aqui, ele teve valores maiores, né? Se vocês observarem aqui, mais chamativos em setembro. Então, ali para o ponto 6, ponto 7, ponto 8. Então, 6, 7, 8 são pontos ali. O 6 é um ponto na abóbora, próximo ali à nascente. Então, para quem passa ali para ir para a Tecnoshow, ali no anel viário, do lado direito ali tem aquela mata, então o abóbora, o ponto 6 está ali próximo. Então, seria nessa região. E o ponto 7 e 8 são pontos do laje, próximo, né? São pontos que onde teriam esse elemento com maiores valores acima do permitido, certo? Também nitrogênio amoniacal total, que foi evidenciado em novembro, um ponto muito alto, né? Justamente no ponto 3, que seria o ponto da lagoa, né? Que a gente estava falando ali, lá do Marimbondo, onde provavelmente, devido a começar ela a encher novamente, eu tenho maior concentração ali de nitrogênio amoniacal, certo? E também, aí esse parâmetro coliforme total e também E. coli foi um dos maiores problemas evidenciados nessas coletas, analisando esses resultados. Então, praticamente, se vocês observarem aí, para alguns pontos, praticamente todos os meses, nós tivemos valores de coliformes e também, vou mostrar adiante, E. coli acima do permitido, tá? Tanto em novembro, por exemplo, praticamente todos os pontos, exceto o ponto 3, né? Nós tivemos coliformes acima do permitido. E também E. coli, que foi o parâmetro que a gente utilizou como cálculo de QA, também tiveram alguns meses, principalmente ali no ponto 8, que é o ponto ali seria o ponto do meio, né, do laje,
onde praticamente em todos os meses ele ficou acima do que a gente consideraria aí o permitido, tá? Também foi realizado, como foi falado, as substâncias orgânicas, né? No caso dessas substâncias, não houve detecção de qualquer traço. Então, nas três campanhas que foram feitas, fevereiro, agosto, novembro, para as substâncias orgânicas, não foi encontrado traço, né? Muita gente tem muita preocupação em relação a agrotóxicos na região. E, porém, a gente, nesse monitoramento, naquele momento, naquele ponto, naquela coleta, não foi observado. Isso quer dizer que não tem? Não é isso. Isso significa que aquela coleta, naquele ponto, naquele dia, não tinha traço de qualquer tipo de substâncias orgânicas, agrotóxicos, entre outros, tá? Já metais, nós tivemos alguns elementos, né, que foram evidenciados nas coletas, né? Em fevereiro, alumínio dissolvido foi um, né? No ponto 4, lembrando aí, gente, que o ponto 1 seria maribondo, ponto 4, abóbora e ponto 9, laje. 1 e 4 são muito próximos ali da captação, são os mais próximos, e o 9 próximo da captação do laje, tá? Então, no caso do alumínio dissolvido, o ponto 4, em fevereiro, né, foi observados os valores, né, no ponto 4, no ponto 9 e também, novamente, em todos os pontos de novembro, de valores de alumínio acima do permitido, tá? Outros metais também foram observados, ferro dissolvido, eles tiveram valores acima do permitido em fevereiro e novembro, e o mercúrio total, valores permitidos somente ali acima no mês de agosto para os pontos 1 e o ponto 4, que são pontos do abóbora ali, né, da captação da abóbora, tá? Na análise hidrobiológica, que seriam as densidades de cianobactéria, nós constatamos em 2021, né, em fevereiro, que o ponto 4, lembrando que o ponto 4 é um ponto do abóbora, e o ponto 9 tiveram traços de cianobactérias. Já em novembro de 2021, também tivemos traços de cianobactérias no ponto 1, né, sendo o ponto 1 também da bacia do abóbora, e o ponto 4 também da bacia do abóbora. Então, e já em agosto não foi detectado nenhum traço de cianobactéria. Então, depois que nós tivemos esses resultados, foi feita aí a modelagem, o índice de qualidade da água. E como vocês podem observar, nós dividimos assim, esse índice por ponto, né? Então, cada ponto eu tenho um índice, um valor de índice, e por custo hídrico, né? No caso, o porco, maribondo e o abóbora são vertidos para a mesma captação e o laje para a captação do laje, tá? Mas de maneira mais resumida, eles ficaram ali em torno ali de 60, né? Que vocês vão verificar ali qual é o índice, né? O que seria o valor desse índice, onde que ele se localiza ali dentro do IQA, então, que é o que eu estou trazendo aqui. Então, de acordo com o índice de qualidade da água, quando consideradas as características físicas e químicas e biológicas da água, a característica, né, a qualidade do rio, desses três, né, desses pontos monitorados, do laje, maribondo e também do abóbora, é uma qualidade média, tá? Em alguns momentos ele se aproxima ali do bom, principalmente ali no ponto 5, mas também ele fica mais ou menos ali em torno mais próximo do bom do que do ruim, tá? Aí a gente fez também uma comparação com o relatório do ano passado. O relatório do ano passado também ficou dentro dessa faixa, então eu nem coloquei a comparação, porque ficou muito parecido. Então, se tivesse uma discrepância, a gente estava no ruim, estava no bom e desceu, eu teria mostrado aqui na apresentação. Mas dentro do nosso relatório de 2021, ele ficou muito parecido com o de 2020 em relação ao IQA. Tá? Outra questão também que foi mencionada no relatório é o uso e ocupação do solo. Tá? Se vocês observarem, nós temos aqui as duas bacias, o Ribeirão Abóbora e o Ribeirão Laje.
A predominância de ocupação, ou seja, para as bacias, né, é a agricultura. Então, dentro do abóbora, da bacia do abóbora, 42,44% da área é ocupada pela agricultura. Né? Já o laje, eu tenho ali 45%. Então, assim, do uso da bacia, do uso e ocupação da bacia, a agricultura se destaca tanto para o laje quanto para a abóbora. Lembrando que a gente dividiu aqui em outras áreas, em outras categorias, né? Mas, por exemplo, vegetação nativa, eu tenho 20% da área de vegetação nativa no abóbora e 14,84% no Ribeirão Laje. E existem outras, né? Por exemplo, a servidão administrativa aqui seria, vamos colocar a área construída 0,48 no abóbora e 0,73 no laje. Então, se destaca realmente a questão da agricultura como principal uso e ocupação do solo das nossas bacias de abastecimento aqui em Rio Verde. Aí aqui tem eu não sei como é que ficou a cor aí para vocês, mas tá um pouco diferente do que está no relatório. Mas aí dá para ter uma noção, né? Essa cor mais clara é justamente as áreas de agricultura, tá? Que são mais destacadas, e também a parte verde aí, principalmente são APPs, né? E remanescentes de vegetação, são as vegetações nativas aí do abóbora, como destaque para o uso de ocupação. Também, da mesma forma, o laje, como a maior parte também é agricultura, e além disso tem as hortaliças, né, que se destacam aqui também em um certo ponto muito próximo aqui do leito do curso hídrico, que pode-se também ter como uma preocupação dependendo do manejo que for feita de como for manejada essas plantações, essas hortaliças, né? Então a gente tem aqui principalmente no laje, alguns momentos aqui, né, algumas hortaliças até de grande porte, né, que podem estar ali diminuindo ali a questão até da capacidade de vazão do curso hídrico e principalmente da qualidade da água. Aqui a gente trouxe uma questão da cobertura vegetal, está no relatório, tá? Eu peguei a imagem do relatório e coloquei. Não dá para a gente verificar aí, mas o próprio relatório traz a informação, dizendo que existiu uma perda de vegetação nativa quando você compara as duas imagens aqui, que é o abóbora, né? Você compara o abóbora de 2020, lá em julho, com o julho de 2021, no abóbora, você faz essa comparação na parte das ferramentas do GEL, ele demonstra aí que existiu uma redução da vegetação nativa. Até uma questão aí para a gente poder melhorar no relatório, colocar qual que é essa redução, né? E talvez como que foi identificada essa redução, tá? No laje, já para o laje não houve uma redução, isso manteve estável em relação à perda de vegetação, principalmente nativa, né? Claro. E essas duas imagens aí traz como que foi identificado isso pelo GEL, tá? Outra questão também, já que nós estamos falando de vegetação nativa, vamos falar também de APP, né, que são as áreas de preservação permanente. Nesse caso, nós temos alguns tipos. Nós temos aquelas APPs que são de curso natural, tá? Tem APPs de reservatórios e APPs de nascentes. As APPs de Rio Verde, elas são definidas no Código Ambiental, que é o 5090. Ele define para lago, por exemplo, reservatório, que a APP tem que ser de 50 metros. Quando esse lago tem até uma lâmina d'água de 20 hectares, né? Já para acima desse valor, acima de 20, essa APP já passa para 100, tá? O mesmo código teve uma alteração e determinou que as APPs dentro dos cursos hídricos aqui da cidade também ficariam como 50 metros. E foi com base nessas informações que foram calculadas e feita essa tabela. Então, por exemplo, para ter uma noção, das APPs conservadas aqui em Rio Verde, 78% das bacias de captação, claro, e para o abóbora, 78% são referentes a cursos d'água natural, são aquelas que estão margeando os cursos d'água.
tá? E o laje da mesma forma, 76,64%. Ou seja, das APPs, as que têm, vamos colocar assim, as que tem maior número, né, em área, são as APPs, que então a gente pode colocar que são as matas liares ali, né, ao longo do curso hídrico. Já reservatórios e nascentes, reservatórios são as últimas e nascentes são as segundas. Até essa questão de reservatório é interessante, por quê? Porque justamente nos reservatórios naturais ou artificiais, onde eu tenho a menor concentração de APPs, e onde eu tenho mais necessidade de, por exemplo, fazer ali a recomposição dessas APPs, né, que seria um ponto fraco ali, considerando essa proteção natural do curso hídrico, né, que são as APPs, tá? E aí as considerações finais, quando eu fui montar a apresentação e o pessoal também foi montar o relatório, foi analisado o relatório do ano passado para verificar o que teve de mudança, né, justamente nas considerações finais. Então, são praticamente as mesmas, né? Por exemplo, as bacias de captações ainda continuam pressionadas pela expansão urbana, principalmente ali o abóbora e, né, vamos colocar o laje de forma um pouco ali irregular, né? A Catiúcia sabe dessa situação lá das chácaras, enfim. Também tem a predominância das atividades de agricultura, que ainda são predominantes nas duas bacias e de alguma forma, a pecuária, né, mas a agricultura bem mais. A necessidade ainda, a gente tem a necessidade de adequação do IQA, porque nós fizemos o IQA com base numa metodologia que a gente pegou lá de Minas Gerais, só que alguns parâmetros nós tivemos que adaptar justamente para adequar com o que a Saneago já faz. A gente tinha essa consideração no relatório passado, e por conta disso a gente se movimentou para que a gente sanasse isso, e a movimentação foi justamente contratar um laboratório. Porém, com a questão da pandemia, teve outras questões também de licitação, para poder... A parte burocrática, o Coman aprovou, né, a verba, só que o laboratório só conseguiu receber depois que começou o ano, e a primeira coleta que ele fez, o laboratório contratado, foi em agosto de 2021. Então, a gente não apresentou essas informações, porque nós pegaríamos ali o ano no meio, e no próximo relatório a gente já tem os dados da Saneago, né, e os dados do laboratório contratado pela SEMA, e esse laboratório com as análises que são os parâmetros que são aqueles parâmetros ideais para o IQA, e a gente não vai ter mais essa consideração final aqui, né, se tudo der certo, para adequar o IQA, né? A utilização de índices complementares, até coloquei 2 vezes aí para poder dar um enfoque, justamente como a gente tem uma bacia com uso muito voltado ali para a agropecuária, né? E pode ter adição ali de fertilizantes e tal, e aumentar alguns parâmetros. Nós precisamos também, além de analisar só esses índices, utilizar outros índices que já são utilizados, por exemplo, em Minas Gerais, em São Paulo, a título aí de gerenciamento de recursos hídricos também, por exemplo. Um deles é o ISTO, que já está bem consolidado e a gente tem intenção de utilizar, mas para que a gente possa utilizar, nós precisamos de incluir alguns parâmetros nessas análises, né, nessas coletas, tá? De novo, a mesma questão aconteceu, que são os elevados índices de coliformes totais E. coli. É uma preocupação que a gente tem. Claro que lá na estação de tratamento existe um processo químico, né, de tratamento também, que adição de produto químico que reduz isso aí praticamente para ausente, mas ainda é uma preocupação por que a gente tem números tão altos aí de coliformes totais e E. coli nas nossas bacias de captação. Não, porque a gente já tem mais ou menos noção, mas como que a gente poderia evitar isso aí, tá? E a questão dos outros índices eu já comentei, o laboratório contratado, provavelmente na próxima aí a gente já tem todas essas informações validadas aí no outro laboratório também, além só do monitoramento da Saneago, tá? De toda forma, eu agradeço o grupo, fica aberto aí as sugestões, perguntas,
E se puder, depois a gente colocar isso por escrito, fica mais fácil na hora que a gente for corrigir, porque provavelmente a Valéria que vai fazer essa correção, vou ter que passar para ela. E estou à disposição de vocês. Obrigado. Perfeito, Carlos. Obrigado. Vamos passar a palavra aí para quem tiver algum questionamento, alguma dúvida. Está aberta a palavra. Bom, eu não tenho, não tenho dúvidas, o Carlos sempre bem completo aí na apresentação. Mas, assim, era propor, na verdade, uma forma, Carlos, para a gente colocar esse histórico de informações que nós já temos naquele dashboard, igualzinho do monitoramento lá, né? Acho que ficaria bacana da gente estar acompanhando isso ao longo do tempo e também sistematizando essa informação, né? Eu acho que dá certo. Eu vou estar me organizando aqui para conversar contigo, Carlos, sobre isso, porque acho que dá também para a gente inserir lá naquele negocinho de acompanhamento, né? E sobre a expansão urbana, depois da aprovação aí em Rio Verde, como que é o nome? Permitindo os loteamentos na Bacia do Abóboras, né? Foi. É mais uma questão como que nós aqui como grupo podemos apontar alguma ação para o CBH, né? Que pode atuar, direcionar, não sei. Algo nesse sentido, né? E assim, uma outra questão é as fontes de poluição, como se destacou, né? Ainda tem esses apontamentos dos coliformes altos, né? E como que a gente tem, né, alguns locais identificados, mas como que poderíamos a levar isso para o plenário também, né? Já que é parte do acompanhamento, a gente provoca para frente, né? Assim, não joga para frente, mas impulsiona o tema. E talvez a gente pode ganhar força, né? Se jogar para outras entidades nesse sentido. E acho que é só, por enquanto. Certo. Essa questão do dashboard, a gente vou ter que conversar contigo. Não, eu também, eu sou ruim lá nele. Tenho dificuldade. A gente tem aqui as planilhas no Excel, esses gráficos aí, Bacana. foram feitos no Excel, então a gente tem tudo planilhado em relação às coletas, né, os resultados. E aí agora é só mexer e verificar ver se a gente consegue encaixar e montar esse dashboard aí, né, ficaria muito bom, né, que esse seria um acompanhamento praticamente ali instantâneo, a pessoa ia olhando e ia verificando, e até para nós, porque a gente já pode começar a alimentar os que a gente já tem. Então, por exemplo, a gente tem dados que nós não colocamos aí, justamente porque nós não tínhamos um acompanhamento durante todo o ano. Então, nós temos mais ou menos umas 4, 5 coletas de agosto para cá, que a gente não pôde colocar porque a gente não tem um levantamento anual completo. Aí a gente decidiu por manter aquele que a Saneago fez, claro, são os créditos para a Saneago, né? Mas foi essa decisão. Mas a gente tem e já podia estar alimentando e a gente não pode nem mostrar ainda. A gente decidiu por não mostrar. Entendi. A questão, acho que outra questão foi da expansão urbana, né? Essa aí, ô Fabrício, eu preciso até dar uma olhada, ver com o Rafael, a lei, o que resultou, porque eles fizeram reuniões, né, dentro de um grupo lá que eles tinham, e determinou que uma área ali próxima do Abóbora poderia ser loteada. Só que existem algumas restrições. Aí depois eu posso tentar buscar onde estão essas restrições, se virou lei, se não virou, como é que está, e já deixar aqui no grupo a gente poder trabalhar essa questão também futuramente, né? Sim,
Aí eu me comprometo aí até na próxima reunião já mandar no grupo para que a gente já possa ir dando uma olhada, tá? Tá, só comentando mais um pouco sobre esse tema, o que me preocupa, né? Além da impermeabilização, né, afetar a infiltração da água no solo, tem, assim, isso é rotineiro, né? Perfuração dos poços, que o Ed já apontou muito, mas o Glenner, né? E isso agravar, né? Toda a situação que temos aí como sensível, né? Então, essas duas questões principalmente me preocupam. Aí tem as questões de poluição, né, que também aumentam. No sentido das restrições para a água subterrânea, né, que a gente vem já fazendo alguns apontamentos frequentes, mas ainda a gente não engajou em algum documento, né, para formalizar isso. Eu assim, aponto que esse é um ponto bastante importante que poderíamos, né, temos atribuição para isso, né, de fazer esses apontamentos de alteração ou interferência direta na captação do abóboras. Mais ou menos isso. Tranquilo. E outra coisa, fontes de poluição, né? Então, assim, deixar claro, acho que todo mundo sabe, né? Mas que o monitoramento, ele é muita questão, assim, pontual, né? Sim. Ou seja, eu fiz a coleta naquele ponto. Não quer dizer que, tanto por um resultado positivo quanto por um resultado negativo, não é uma verdade ainda absoluta, né? Então, por isso que a intenção é sempre estar monitorando, melhorando. O ideal seria mais pontos, mais coletas, mas a gente esbarra aí em algumas questões de custo, né? E logística, mas deixar isso claro que eu tenho uma situação hoje no curso hídrico boa, né? De acordo com o IQEA, mas é pontual, né? Representa aquele momento da coleta. Sim. Deixar claro. Uma pergunta que pode ser mais abrangente. Teríamos algum parâmetro de grande importância que poderia ser monitorado constantemente? Talvez a gente pode tentar, de acordo com os resultados, por exemplo, fazer principalmente esses bacteriológicos aí, né? A gente poderia monitorar o oxigênio dissolvido, por exemplo, que a gente pode também fazer ele com maior frequência, a gente tem sonda aqui, é mais fácil de fazer. Esses de campo, assim, são mais fáceis e os que deram resultados aí mais preocupantes. Até queria ver com a Catiúcia também, perguntar para ela qual que é a relevância desses parâmetros, principalmente bacteriológicos altos, ali próximo da captação, o tratamento, né? Como é que afeta. Mas, assim, dá para fazer, viu, Fabrício? É só se movimentar que a gente consegue. Isso, porque o Edil tem mais propriedade em falar, porque há alguns locais de grande criticidade na qualidade da água, que há um monitoramento constante, né? O equipamento fica dentro da água e vai emitindo as informações, né? Não sei se tem... você fala monitoramento 6, mas entendeu, entendi. Né? Uhum. Eu imaginei que a gente, por exemplo, o que a gente consegue fazer hoje, você fala assim, a partir de hoje vamos fazer assim, é aumentar a frequência de alguns parâmetros de campo. Entendi. Por exemplo, turbidez a gente consegue, OD, temperatura, esses parâmetros que a gente consegue fazer com sonda e com equipamentos que nós temos aqui, a gente consegue, eu falo a gente assim, né? Verificar com a SEMA se tem como uma pessoa para poder aumentar a frequência. Agora, o equipamento, esse que pega instantaneamente, eu não sei. Existem alguns equipamentos, por exemplo, mede turbidez, oxigênio dissolvido, né? Quase que em tempo real, né? Mas é caro, não é baratinho, não. Isso não é barato. E mantê-lo também não é barato. Assim. Posso entrar na conversa, gente? Opa! Sim. Então, tem algumas análises que elas são mais dispendiosas, são um pouquinho mais chatinhas de fazer e elas são mais caras também, que é o caso do fósforo, né? Para a gente fazer ela em maior quantidade, elas são mais dispendiosas, igual agrotóxico. E as que deram fora mesmo foi o fósforo, né? E a parte bacteriológica. A parte bacteriológica, o Carlos até perguntou que afeta no tratamento. Então, para nós aqui, eu não vou falar nem a parte bacteriológica, eu vou falar a parte, tipo assim, matéria orgânica,
que começou a aparecer para a gente o caso de ter que fazer uma intercloração. Eu não sei se todos vocês já sabem o que é intercloração. Eu não sei. Oi? Eu não sei. Não sabe? Intercloração é quando você tem a pré-cloração, que você faz na água bruta, e a intercloração, você faz ela logo após a floculação, antes de entrar no decantador. Porque se você fizer ela na água bruta, a quantidade de matéria orgânica está muito grande, pode aumentar a quantidade de trialometano, e se você fizer na água floculada, esse índice já diminui, porém consome a matéria orgânica, e a hora que você vai fazer a desinfecção da água tratada, o seu resultado é melhor. Então, é isso que aconteceu com a gente aqui. Em alguns períodos do ano, seria mais perto do período chuvoso, estamos tendo que colocar a intercloração no nosso sistema de tratamento. Ou seja, isso já começou a ser a realidade para nós. E no laje ali, nós ainda não temos isso. Porém, o que tem como olhar isso, olhar para nós, Carlos, a parte daquela ocupação irregular ali, que é loteamento, porém loteamento irregular, e na parte do abóbora também está tendo esses loteamentos de chácara, esses condomínios de chácara, e isso pode estar interferindo na parte bacteriológica, né? Isso. Então, só fazer um comentário em relação à última parte que você falou, que eu acho que, não sei, como grupo, como que a gente poderia se movimentar, existe muito essa questão do loteamento irregular aqui, principalmente por ser áreas valorizadas, né? Então, algumas pessoas, não estou falando todas, mas algumas pessoas que têm áreas ali nessas bacias entendem que começam a lotear, né? Vai loteando, vai fatiando sua área, e quando você olha ali, você já tem um condomíniozinho de chácara aqui, outro ali, até no abóbora esses dias não, já tem quase o ano passado, né? Um amigo meu chegou para mim e mostrou, não, eu comprei um lote nesse lugar aqui. Aí eu falei, onde que é? Na Baixa do Abóbora, né? Então, aí eu até falei para ele conversar com a SEMA, né? Eu falei, ó, você como que é? Se você tá podendo, não. Você já comprou? Eu falei, já. Eu falei, ixi, tá bom. Então, isso é uma preocupação que futuramente, hoje ela existe e futuramente ela vai se intensificar. Cara, sabe aquela parte... Você andou ali nas hortaliças com a gente. Sabe aquela maior hortaliça que era do seu Matheus? Sei, uma que tinha uma tabinha que descia tipo rego d'água. Ele Sei. parou de mexer com hortaliça e, pelo que nos passaram, aquilo ali tudo já está organizado para ser loteado. Ué. Então, Bem difícil. É complicado para nós. é um trabalhão, viu, Fabrício? Né, da Sim. Saneago aí, porque é reunião. Aí a gente recebeu aqui, por exemplo, hoje não, semana passada, o plano de racionamento. Né? A gente está dando até uma analisada nele para poder homologar. E aí tem lá, né, todas as questões, todo ano é a mesma coisa, né, que eles vão praticamente ter que fazer, e hoje o principal foco é o laje, né, até ver o que eu tive, verificar depois se uma bola vai precisar, mas assim, né, e são sempre as mesmas questões, claro, né, que na primeira vez, acho que em 2018 foi um susto maior, né, muita coisa foi. Mas agora, pelo plano de racionamento que eles mandaram e até pelas questões que estão vindo por aí, novamente vão ter as mesmas ações. E geralmente são ações que fazem paliativamente, o ano que vem de novo vai ter que fazer novamente. Né? Então, não sei como que a gente pode pensar aí depois para a gente poder fazer algo mais efetivo, né? A bacia do laje ela é muito curtinha, né? A parte do abastecimento. Então, assim, aquela parte de limpar
córrego, que é a parte de rego d'água, a gente faz a limpeza do rego d'água para ir maior vazão, trabalho de conscientização com os chacareiros, isso nós fazemos. E se mantém fazendo antes, né? Uhum. A qualidade também, a vazão. Sim, e assim, nós temos um privilégio. Eu não sei como é nas outras cidades, viu, Fabrício, mas Goiânia, por exemplo, não é assim. Rio Verde, as bacias de captações, elas nascem dentro do município. Uhum, uhum. Então, Não são todos os municípios que são assim, não. então não sei. Então a gente tem uma responsabilidade grande, né, em relação a isso. Teoricamente, acaba sendo mais fácil em alguns pontos, né? Isso. E agora, voltando para aquele assunto de monitoramento, para nós fazermos aqui dentro do laboratório também, igual a questão da bacteriologia, todo mês a nossa demanda aqui dentro de Rio Verde, porque a bacteriologia é feita dentro do laboratório aqui da Saneago de Rio Verde, da GRS. Uhum. O nosso quantitativo de amostra que é muito grande. Nós tomamos conta de mais de 30 sistemas, porque dentro de Rio Verde são 2 sistemas superficiais, que é abóbora e laje, e mais 24 sistemas de UTA, que é a unidade de tratamento de água. Então, a gente tem que fazer monitoramento de tudo. E ainda tem os interiores, que a gente ainda atende os outros interiores até Lagoa Santa, né? Então, para a gente aumentar a frequência dessa parte bacteriológica, fica bem complicado, pelo nosso quantitativo aqui. Entendo. Eu vou falar coisas que talvez pode ser assim, bobeira, mas e não sei como funciona isso de fato, parte de demanda de custos, né? Porque assim, o plano de aplicação do plano de bacia, ele apontou a expansão do monitoramento, né? Do monitoramento de qualidade e quantidade de água, né? Para aumentar os pontos de monitoramento. E o ponto que eu quero chegar é que talvez, né? A gente possa, preocupado com a qualidade da água, em expandir essa frequência do monitoramento da qualidade, né? E daí teríamos que né, fazer várias avaliações para inserir isso dentro do plano de aplicação. Não sei se isso é viável, não tenho a mínima ideia. Não sei se isso acontece de fato nos comitês. Mas vendo, né, da nossa responsabilidade de quantidade e qualidade, manter, né, poderia ser uma ideia, algo da gente ter, assim, colocar esses custos dentro de gastos do comitê através da cobrança, entende? Esse é o ponto que eu quero chegar. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Pensando em ampliar frequência do monitoramento da qualidade, baseado nisso, né, nesse recurso. É só uma ideia, na verdade. Né? Ok. Possibilidade muito boa do que o Fabrício foi aí, né? Mas a gente ainda pode levantar a possibilidade, né? Talvez, né? O Carlos conhece mais lá o recurso lá e como que são as questões burocráticas do Coman, né? Talvez o problema é que o Coman libera o dinheiro, né? E aí no caso então teria que fazer a contratação de uma empresa para ir lá coletar, para fazer as análises, para apresentar os relatórios, né? O Coman só libera o recurso, então deveria se submeter um projeto para o Coman, né? Isso. Assim, são 2 coisas assim que eu tenho para perguntar, uma para falar, outra para perguntar. Em relação ao Coman, eu penso que é o momento da gente pedir, tem verba, tá lá, né, a gente pode acessar e a gente precisaria fazer um projeto, como o Ed falou, o professor Ed falou, e esse projeto ser apresentado no Coman. Eu tenho até as regras aqui, como que funciona, né? Como que deve ser feita essa apresentação e tal. E a outra questão também, aí eu pergunto para o Fabrício, é em relação a acessar um recurso ali do Paranaíba. Se a gente teria essa condição, por exemplo, acho que teve um edital, não sei se esse está no ano passado, a gente até tentou, foi retrasado, eu acho. A gente tentou para fazer o jardim filtrante, a questão de saneamento rural. A gente ficou
bem próximo ali, faltou alguns detalhes para a gente poder ser aceito, né? E aí a gente aprendeu lá com os nossos erros. Então, eu queria saber, Fábio, se essa verba lá do Paranaíba também a gente poderia acessar para monitoramento, né? Entendo. Eu não sei explicar o certo porque não entendo lá o fluxo do Paranaíba no sentido de dispor, né, os recursos. Porque aquela que vocês buscaram, aqui na SEMAD a gente tentou também atrás de algum recurso de lá, né? Foi uma demanda que eles levantaram e chamaram lá de demanda espontânea, né? Nós apresentaríamos os projetos, conforme você explicou. E daí ele abre esse edital de tempos em tempos, né? Eu creio que isso vai se consolidar mais agora, né? A partir daquela data, né? Porque é que eu acho que aquele foi o primeiro ou o segundo edital, não lembro. E porque o vulto, né, de recurso, a quantidade de recurso aumentou também, né? Daquele ano para lá, para cá. Então pode ser que o Paranaíba disponha de mais editais. Mas aí eu não sei calendários, isso eu não sei. Mas é uma possibilidade, né? Também. Então, assim, tendo o projeto, como vocês têm esse, né? Já organizado, quando abrir, né, o edital, isso é bem viável, né? Bem viável. Só uma pergunta, vocês conseguiram entrar no Paranaíba, né? Conseguimos. Sim, a posse, inclusive, é dia 21, 22. Isso. Aí o nosso representante aqui é o Bruno. Entendi. Bruno Salé. Entendi. E só complementando aí também, Carlos, o Reginaldo, há algumas semanas atrás, ele entrou em contato comigo, com a Aline, com a Yara também, né, a diretiva aí do CBH, a respeito de umas possibilidades de recurso, né? Ele falou que entrou em contato com ele ali, parece que o Carrefour, que estava para liberar uma verba, estava procurando uma forma de investir nas bacias hidrográficas, tinha outro recurso também de um órgão, eu não sei se era... Se a Aline me ajudar a lembrar aí, está vinculado, não sei se a Associação Estadual de Recurso Hídrico, algum órgão aí que possibilitou a liberação de recursos. Então, eu acho que como já direcionamento, a gente pode, a partir do GTA aqui, indicar, né, fazer espécie de uma, sei lá, de um ofício, alguma coisa assim, indicando para o comitê alguns pontos importantes, né, lá para a plenária vai analisar tanto a sua apresentação, Carlos, como a sua fala e as considerações de todos, e a partir disso, né, desse ofício, o CBH pode, né, trazer outros direcionamentos. Eu acho que o caminho mais plausível seja esse, né, a gente apontar as nossas considerações aqui e o CBH, né, contactar seja quem for, seja o Coman, seja a prefeitura, seja outros órgãos. Bacana. Certo, entendi. Quanto mais direcionamentos a gente der, melhor. Aí, outra coisa, assim, em relação a isso aí, eu estou anotando aqui as coisas, depois eu vou ver se eu consigo anotar, colocar no grupo para a gente também não esquecer. Estou pondo um papelzinho minha bolsa aqui. Então, só para a questão de eu anotar. A questão de captação dos recursos, né? Captação de recursos, para aumentar a frequência do monitoramento, é isso, né? Uhum. Tá. Eu acho que não precisa, talvez, ser todos os parâmetros, né? A gente pode depois fazer uma consulta aqui entre nós mesmo, né? E definir talvez quais seriam os parâmetros mais importantes, né? Porque alguns deles talvez sejam duplicados, né? Por exemplo, não sei, ou turbidez ou só DBO, né? Eu escolher talvez os mais indicativos, né? Certo. E aí, e também, tipo assim, para a gente poder. Porque isso aqui é como se fosse assim, uma apresentação, porque a próxima a gente vai ter que fazer para o comitê. Né? Eu não sei, tem que até verificar a data da próxima reunião, se a gente já consegue encaixar ou não, e futuramente lá para o conselho. Aí, assim, em relação à questão da apresentação, eu posso até dar uma melhorada, mudar aqui, assim. Eu gostaria que vocês pontuassem alguma coisa se tiver, e também depois desse uma olhada, pode até colocar no grupo, no próprio relatório, tá?
que está lá no grupo, assim, aí pode mandar lá no grupo, olha, melhora isso, aquilo e tal. Que aí eu vou pegando esse aqui, vou passando para a Valéria, para a gente poder deixar ele bem redondinho e tentar ser o mais próximo do sem erro lá na hora de apresentar no conselho, né? Entendido. Eu não sei se o Felipe nos ouviu, mas aqui na agenda das próximas reuniões temos uma ordinária para o dia 22 de junho, quarta-feira, que é bem no dia da posse do Paranaíba. Ixi. É. Bom. E a posse vai ser presencial, ou Fabrício? É presencial. Vai ser em Uberlândia, né? Uberlândia? É Uberlândia, isso mesmo. Bom, vai ser algo próximo dessa data aí, também. Umas 3 semanas para frente. Tá. Depois eu vou passar os encaminhamentos ali para o Reginaldo, né? Ele insere na pauta, então, já a apresentação ali do Carlos, né? E também de quem já apresentou, no caso a BRF comigo, né? Para fazer as apresentações do dia 22, né? Se eu não me engano, e também a Saneago. Ok. Bom, mais alguém tem algum questionamento para o Carlos? Então tá ótimo, Carlos. A gente agradece muito aí a sua aula, né? Sua apresentação / aula, realmente foi muito explicativo, né? Você explicou muito bem os principais parâmetros, a importância deles, né? Indicou ali os pontos, né? A gente tem alguns pontos ali problemáticos, né? Que desde o ano passado vem dando problema. Ponto 3, acho que ponto 4, né? Tem sempre ali alguns pontos que estão com maior problema, né? E aí isso é importante a gente já trazer, então, alguns direcionamentos aqui para a gente passar para o CBH, né? Plenário, e posteriormente a gente fazer alguns direcionamentos também para a Prefeitura de Rio Verde e outros órgãos também responsáveis, né? Carlos, você ia falar? Eu acho que a Catiúcia perguntou sobre a apresentação do comitê, mas assim, antes, provavelmente a gente já vai levar, o dia que eu for apresentar, a prefeitura já apresenta saneado também, né? A ideia já é... E tudo aí junto. a gente tem a questão dos produtores, né? Nós tivemos aquela reunião, não sei se você quer falar para o grupo aí o que aconteceu, como que foi definido. Não, pode ir, pode ficar à vontade, pode falar isso. Não, então, bem rápido, viu, Catiúcia? Nós tivemos uma reunião com o Og, na época, aqui em Rio Verde, presencial. E naquela situação, ele veio falar em relação à questão, eu não lembro exatamente qual era o assunto, mas os produtores foram, era justamente dessas alocações também. E aí a gente viu a necessidade para poder fazer uma reunião com os produtores e a SEMAD. Aí o Og falou, não, eu faço reunião, a gente negociou e fez uma reunião, foi agora no mês passado. Aí o que ficou definido? O motivo da reunião era para saber como que os produtores que ficaram alocados lá com aqueles 86 litros por segundo e os 20 e poucos lá do laje, como que eles deveriam se proceder para poder regularizar a situação deles das captações. E aí, o que ficou definido, né? No primeiro momento ia fazer uma capacitação. A Aline participou dessa capacitação, que era justamente que a ideia do Og era que ele precisava que os produtores se cadastrassem no sistema, para ele olhar esse cadastro e ver qual que é a demanda. A partir da demanda, a ideia dele é verificar qual vai ser a gestão dele, como que vai se proceder. Então, o primeiro momento que os produtores precisam é fazer esse cadastramento. Então, a Aline fez o treinamento, ela se dispôs a cadastrar os produtores, e agora os produtores vão procurá-la, né, para fazer esses cadastros, e a gente vai ter mais ou menos, eu não sei se ele já notificou, pelo menos eu não vi, 120 dias, né, Aline, que seria mais ou menos esse prazo. Então, ficou essa situação. Não sei se eu consegui explicar bem, mas se tiver dúvida aí, eu posso até explicar novamente. Então, a Aline treinou para cadastrar no Web Outorga, né, Aline? E os produtores vão se cadastrar para saber qual é a demanda. A partir da demanda, a SEMAD vai fazer a gestão disso, para como que vai se proceder o cadastro, enfim. Aí, eu posso falar? Claro.
Então, aí agora eu estou aguardando a documentação dos produtores, os que já tiveram interesse, para me passar, para me começar a cadastrar, para a gente tentar regularizar eles. Porque quando chegar nesse montante dos 86 litros, aí a gente vai ter que saber o que fazer, o que tratar. E quem pedir mais de 1 litro por segundo e tiver atividades que são passíveis de licenciamento ambiental, e não é essa questão da dispensa, porque no caso, o que eu vou cadastrar do primeiro momento são aqueles que eram considerados como dispensa. Então, seriam os casos mais simples. Aí, os mais complicados, a SEMAD vai analisar detalhadamente de acordo com o projeto que for apresentado pelo produtor, né? Tem que ver agora só se o OG mandou lá a notificação, né? Porque ia ser notificado. Então, os produtores... Ele pediu o e-mail para mim essa semana, os e-mails das duas associações, vai mandar para a SEMA também. Aí que vai começar essa parte do trabalho, entendeu? Daí serão 120 dias, né? Isso. Então... Para eles se regularizarem, isso aí. Catiúcia, vai dar um alento ali pro Laje. Esse daí vai pegar só para os produtores que faz a retirada direto da água do manancial, né? Isso, é aquela demanda que tínhamos a da vazão alocada, precisamos saber o quanto cada um utiliza, né? Diretamente é isso, né? Isso mesmo. Assim, com essa informação pode potencializar ou nos dar uma noção de outras coisas também, né? Onde estão localizados, apesar de que a gente já tem isso, né, de certa forma, como que ele utiliza a água, né? É para dessedentação de animais, então dá uma noção de que tem animais lá, né? Apesar de que toda residência, né, vai ter né, o seu lançamento de alguma forma, né? Aí isso pode dar uma noção questão da qualidade, o que tem de atividade dentro da propriedade. É claro que o foco não é esse, mas pode dar-nos uma noção disso, alguns apontamentos, né? Eu imagino, né? Imagino. Mas o foco é para alocar águas. Entendi. Não, é isso mesmo. Aí, Ed, outra questão, só para dúvida mesmo, tá? Então, seria a apresentação da prefeitura, a da Saneado. Os produtores, a gente tem essa justificativa aí, de alguma forma a gente pode tentar bolar alguma coisa para apresentar, né? Não sei, assim, pelo menos alguém falar isso. E tem as indústrias, aí eu não sei, a indústria também tem que apresentar ou o grupo apresenta o relatório geral, como é que é? Eu fiquei na dúvida. Eu vou ter que conversar ainda com o Reginaldo, né? Porque é questão de tempo mesmo, né? Cada apresentação ali dura meia hora, ninguém vai aguentar ficar escutando todas, né? Então, talvez a gente otimize ali e dê, tipo, 10 minutos para cada um, bem superficial, né? Porque também os detalhes aqui a gente está discutindo no grupo, né? No GTA. Então, lá a gente talvez foque, né, de 10 minutos ali para resumir muito bem o que cada um for falar. Pelo menos é o que eu sugiro, né? Certinho, não, tranquilo. Se alguém quiser dar uma sugestão também melhor, né? Porque o Reginaldo tinha pedido já há tempos atrás para a gente fazer essa apresentação, né? Mas a gente não tinha, nem todo mundo tinha passado pelo GTA primeiro. Sim, gente, tanto que eu até peço desculpa, como eu comecei a participar do grupo de março em diante, eu fiquei até devendo algumas coisas. O Ed até me falou que já tinham pedido os dados para sanear, aí eu já estou correndo atrás das informações. E semana que vem tem apresentação. Eu acho que, às vezes, o nosso grupo poderia se reunir um pouco mais, ainda mais agora nesse período de estiagem, gente. O que vocês acham? Não, a gente, sempre quando começa a seca, a gente reúne ali cada semana. Quando chove, a gente esquece que existe esse grupo. Agora, quando vem a seca, aí toda semana a gente está aqui. Oh, meu Deus. Espera o negócio ficar feio. Oi? E esse ano parece que a seca começou antes, né? Mais cedo, né? Mais cedo. O nível do rio esteja baixo antes, mas a chuva parou antes do que a gente tem costume.
Esse ano teremos problemas, né? O Fabrício acho que vai falar sobre isso aí agora, né, Fabrício? Eu vou tentar mostrar o que a gente tem dos dados aqui, mais ou menos. Eu já posso? Catiúcia, se você quiser mais alguma coisa? Não, Aline, Ricardo? tranquilo, vamos começar aí com o Fabrício, para a gente já ver como é que tá. Perfeito, fica à vontade. O relatório esse ano deu uma melhorada em questão de chuva, mas... Uhum. Só uma outra questão que não sei se... Não, eu questiono depois. É sobre a deliberação 18, que falou dos níveis, se nós manteríamos ou se iríamos ver alguma coisa sobre isso. Aparentemente, ela nos atenderá, né? Mas, não sei. Fala dos níveis de restrição? É aquele estado de vazões, né? Aham. Isso, justamente de restrição. É que no fim do ano passado a gente falou que iria, quando a gente aprovou, né, que isso deveria ser avaliado e tudo, mas não sei como aprimorá-los. Confesso que eu não enxergo, não consigo enxergar isso. Eu também não sei se tem como a gente modificar, né? Porque aquele ano passado foi bem difícil da gente chegar naquele documento, né? A gente chegou no documento final, no final da seca, né? Então Sim, foi sim. lá no setembro que a gente conseguiu aprovar o documento. E, eu comentei isso só para provocar mesmo, né? Se haveria necessidade ou não, né? Para ver as opiniões. eu assim, para ser sincero, vai ser difícil, né? Eu compartilhar aqui com todo mundo, né? Nas apresentações que a BRF já nos trouxe, né? Mesmo comigo, por exemplo, a BRF não apresentou grandes evoluções quanto ao seu planejamento estratégico, né? Pelo que eles apresentaram, dava lá 5% a menos de consumo de água, menos de 5%. Então, a situação como está hoje, né, na deliberação, já vamos ter problemas. Se a gente restringir mais ainda, né, as vazões, a gente vai ter mais problema do que os problemas que nós já planejamos, né? Então, não sei. Ok. Não, mas a gente pode levar isso daí nas próximas discussões. A gente pode sentar e... Eu acho que, assim, de praticidade, ela nos atenderá, mas não sei, também não... ou podemos ver o que a gente consegue de experiência esse ano, né? Porque até o ano passado a gente não tinha nenhuma deliberação, nenhum mecanismo legal para a gente agir. Isso. Agora, e a partir desse ano, sim, né? Agora, chegou a determinada vazão, a gente já sabe que possíveis ações tomar. Exato. Bom, eu iniciei o compartilhamento, não sei se vocês estão vendo. Sim, vendo. Não organizei bem, porque eu não tô sem câmera, não estou em casa, mas acho que vai dar certo aqui. Então, o dashboard que eu comentei com vocês antes, lá no grupo, e aí também agora com o Carlos, né? Eu não sei, o Josmar ele saiu, mas ele tinha me falado que não está conseguindo abrir os documentos. Eu mudei todos os arquivos de pasta, porque estava no meu particular, e eu coloquei no da JEIG, né? Eu não sei como que ficou isso depois. Mexi um bocado, eu tenho muita dificuldade também com ele, porque ele não é tão intuitivo assim, né? Ele é difícil. E eu consigo mexer melhor no Excel, né? Ou similar. Bom, ainda permanece, né, da mesma forma, o tal do dashboard, mas o objetivo é sempre tentar, né, transmitir a informação o mais fácil possível, né. Aqui só tem um resumo de hoje, eu vou abrir a planilha é daquele jeito, cara, bem bagunçada, que mostra mais informações. Vou começar com a chuva, e o histórico que nós temos, o ano passado foi fraquinho, né? Foi ruim de chuva. Nós tivemos aí no ano cerca de... Cadê a informação? Aqui embaixo. Cerca do ano passado, né? 2021, de 1.500, né? 1.550 milímetros de chuva, mas aí isso pega o ano inteiro, né? Então, por exemplo, de janeiro a setembro, foi o período chuvoso ano passado, né? O ano hidrológico anterior, 834 milímetros, né? Esse ano, nosso ano hidrológico, ou seja, de setembro para cá, desculpa, de janeiro para cá, né? 843. Eu falei errado o ano hidrológico. É setembro a dezembro, né? Foi 723 milímetros.
E para esse dado, a gente está mais ou menos aqui no 843. Não sei o que é isso aqui. Então, a gente está praticamente igual, né? Choveu menos ano passado, mas nesse período, né? Mas estamos quase iguais. E também o que a Catiúcia comentou de ter estiado mais cedo, né? Dá para ver aqui nessas informações do INMET, né? Que é a estação que fica aí acho que na UNRV. Né, até abril, né, choveu 90 milímetros no ano passado, em maio ainda choveu 26, e ainda em junho teve uma chuvinha, né? Isso tem como nós vemos lá no relatório de vazões, lá que eu vou mostrar. Aí esse ano já, né, abril começou a cortar, quer dizer, cortou, né, e maio não tivemos nada, né? Nada de chuva. Aí o comportamento do manancial foi bem curioso. Como nós tivemos no período chuvoso, né? Aqui, cadê? Esse início de período chuvoso foi um pouquinho melhor do ano passado, foi o que eu falei, né, de 843, mas acabando mais cedo. Né? E daí resultou do manancial daquele jeito. Cadê? Deixa eu ver se tem como. Esse histórico aqui está razoável. Mas dá para ver. O verdinho aí é o nosso ano, o 2022. Né? Justamente nesse período aqui de fim de maio, né? Nós tivemos o fim das chuvinhas, né? Do 2021 tivemos o fim das chuvinhas e esse ano nós não tivemos. Até mais ou menos o meio de maio estávamos até confortáveis em relação ao ano passado. E meu mouse está ruim. E agora, assim, nós estamos quase no mesmo patamar essa aqui é a vazão média móvel de 7 dias, né? Do ano passado. A gente não baixou tão rápido, mas assim, praticamente uma semana começamos acho que o mouse está ruim demais, a baixar, né, com maior velocidade. Então, é bastante preocupante, né? Eu creio que a gente tem mais água no solo, portanto, o quanto isso permanecerá, né, não dá para ter muita noção, porque assim, o mês de abril de maio, né, foi praticamente estável, né? Nós estávamos acima daquele nível normal, por isso que eu não alertei ninguém. A gente ficou o mês praticamente inteiro, né, acima ali de 1.600, um pouquinho. Eu falei, não vou alertar ninguém. Quando ele baixar, eu, eu dou os alertas, né? E agora baixou, só que começou a baixar até rápido demais, né? Aí no próprio boletim tem eu sempre coloco 7 dias aqui, né? Mas isso é variável, a gente pode aumentar, pode diminuir também. Então, na sexta passada, né? Ainda estávamos aqui foi quando nós entramos no nível de atenção, e já uma semana já perdemos praticamente 100 litros, né? Por segundo, né? Nessa média diária. Então, é preocupante por isso, né? Baixou rápido agora e como nós não já estamos desde eu tinha anotado aqui, mas acho que a última chuva foi 16 de abril, né? Uma coisa assim, não, 16 de... agora eu não estou lembrando, eu anotei. E, e daí, assim, o quanto vai permanecer essa vazão no rio é um mistério, né? A última chuva para valer que nós tivemos foi 11 de abril, né? 11, 12. E o ano passado ainda tivemos uma certa chuva em maio, né? Mas vamos ver, eu acho que vai ser bem crítico, né? Bastante preocupante esse ano. Aí, em relação às vazões médias, nós somos melhores do ano passado, né? Então, maio nós fechamos lá com 1.256, esse ano com 1.545, né? E iniciamos esses 2 dias, né? Pegando o monitoramento aí da estação do Oceaniago, 1.387, né? Contando que não está completo o dia de hoje. Continuando bem rapidamente, esse daqui é o comportamento das vazões do ano passado, né? Foi assim, quase o ano inteiro nós tivemos dentro do nível de atenção, né? Abaixo de 1.526 litros por segundo, e tendo aquele agravamento né, que nós enfrentamos lá no finzinho de setembro. E aí tem um outro gráfico comparativo, e esses dois aqui, o desse ano, né? As vazões média móvel, né? Desse ano ele se comportou muito melhor, porém, né?
aqui está aquela estabilidade praticamente no mês todo de abril e maio, porém, quando começou a baixar, que foi agora, né, baixou rápido. E, bom, hoje eu inventei de pôr esses dados aqui, eu não gosto de pôr o dado direto da CNA, né, porque, não sei, né, até onde eu me meto, mas só para tentar mostrar como é o comportamento, a Cátia, eu sei totalmente propriedade de expor isso, mas como que é o comportamento diário, né, porque eu pego aqui só a vazão média do manancial, e como que isso afeta no manancial. Veja só, esse gráfico aqui de baixo, inferior aqui, é a captação de 15 em 15 minutos da Saniaco. Então, ela tem ali a média de 300 litros, né, por segundo, e sempre na madrugada, eu não consegui pôr o horário aqui embaixo, mas isso aqui é o de hoje, na verdade é o de antes de ontem, cerca de 5 da manhã até mais ou menos umas 6h30, 7 horas da manhã. Né? Então, a Saniago, aí a estrutura, né, ele sempre tem esse período que reduz, né? Nesse caso aqui, zera a captação. E isso dá alguns comportamentos interessantes no rio, né? Até para observar, né? E assim, isso daqui é que mantém a média da Saniago um pouquinho mais baixa, né? Ela capta lá os seus 300, às vezes 310, 320, até 330 dos diários, que é esse outro gráfico de cima, né? Aqui seria a média diária. Então, é o comportamento aí do último mês, né? Bem variável, óbvio, fim de semana, as questões, né? É só para, assim, mostrar que há uma variação bem grande diariamente e também horária, né? Isso, óbvio, para atender às demandas aí, né? Que há diariamente, né? Assim, só querendo mostrar para os outros usuários que também não é fácil, né? Para o setor de abastecimento, todo esse controle e esse monitoramento elementar propicia, né, a gente observar o comportamento dessa captação. Né? E é claro que tem outra diferença, mas mostrando assim, vamos cortar X, né, do indivíduo. A gente, através desse monitoramento, dá para entender que tanto para o usuário da BRF, comigo, e para os produtores rurais, é difícil, né? E também há essa dificuldade para o abastecimento, né? Bom, defendendo, mas não querendo defender. Assim, é difícil para todos. Então, a questão do corte, né, afetaria tudo isso. O que eu queria mostrar, deixa eu ver. Aí, Catius, eu tenho esses dados que eu pego, né, na estação. Não sei o quanto isso ajuda vocês. Por exemplo, cadê? Desculpa pela minha desorganização, mas deixa eu aumentar aqui. Deixa eu ir lá para baixo. Por exemplo, aqui são os dados de hoje, né? Só mostrando que lá, meia-noite, a captação da CNA estava registrando aqui 316 litros por segundo, né? Vai variando na madrugada, variando, de 15 em 15 minutos, e aqui mostra que a Saneago deixa de captar um certo horário do dia, né? Reservatórios cheios, menor demanda, e isso acaba ajudando bastante no manancial, isso que eu queria mostrar, né? Cadê? Tá aqui na frente mesmo. Veja só, aqui no período que a Saneago capta menos, o rio sobe, né? Bastante. Até porque é o maior uso que tem e está tudo muito próximo ali, né? Deixa eu tentei destacar aqui, mas não consegui. Travou. Então, aí, ó, às 4h45 da manhã de hoje, né? A Saneago estava captando 316 litros por segundo. E o rio estava em 1.358 litros por segundo. Aí, óbvio, né? Parou de captar, o rio aumentou, né? Esses 1.500. Então, por isso que nesses relatórios tem essas variações, né? E lá eu coloco vazão mínima, vazão média, a vazão média do dia, a mínima e a máxima, né? Então, é basicamente esse período aqui que dá as vazões máximas no manancial, 1.556 e 1.662. E fazendo uma correlação com a semana passada, aqui nós estávamos chegando a 2.000 litros por segundo, nesse período que a Saneago não capta. E agora, né, nós estamos aí nos 1.600. É mais um outro sinal que está baixando muito rápido também. Então, é isso. Eu acho que não tem outras coisas, não. Aqui no dashboard eu não sei se todos sabem mexer, mas
relativamente fácil, né? Aqui para eu obter o dado de hoje, é só eu clicar aqui no de ontem, né, no caso, e ele me aparece a vazão média ali dos 7 dias, de 1.433, e a vazão diária, né? A média diária de 1.376. Então, por enquanto é só isso, é que todos esses gráficos poderiam estar aqui, mas aí é a limitação minha, né? Não consigo. Acho que é só. Eu acho que colocando a questão, mudando de assunto, né, da qualidade aqui, vai ficar bacana também. Bom, é isso. Maravilha, Fabrício. Obrigado. Ótimas informações preocupantes, né? Mas Sim. já que era de já imaginarmos, né? Acredito que aquele gráfico ali de tendência, né, vai ser só decrescente mesmo, o gráfico das vazões, né? Porque se olhar no ano passado, como ocorreram algumas chuvas, tinha alguns picos para cima, tinha alguma oscilação com tendência decrescente, mas agora eu acho que a tendência é decrescer mais ainda, né? Exatamente esse daí, né? Acho que a tendência é decrescer bem fortemente. Exato. E aí, os momentos mais críticos talvez sejam antecipados ali para início de agosto, né? Final de agosto, né? Metade de agosto, né? Talvez antecipar aí um mês do que a gente teve de problema ano passado. Mas a gente já tem que se preparar, né? Sim. Alguém tem alguma pergunta, Fabrício? Caso não, então o que a gente pode trazer então de direcionamento, né, dessa reunião de hoje, vou passar isso para o Reginaldo, né, que a gente fez, o Carlos fez a apresentação da prefeitura, né, e o grupo fez suas contribuições, também o Fabrício fez a sua apresentação, e aí a gente precisa, já, né, por meio de ofício, por meio de algum documento, fazer as solicitações que a gente tinha comentado anteriormente. E aí, a semana que vem, então, a Catiúcia faz a apresentação da Saneago, né? E aí, no dia 22, a gente traz todo mundo, né, de forma bem resumida, ali uns 10 minutinhos para cada, para a plenária do CBH, né? E aí a gente passa a se reunir com maior frequência, né, para a gente discutir já essas ações aqui, quanto agora não qualidade, né, como o Carlos apresentou, mas sim quantidade de água que a gente vai ter que, né, tomar algumas ações e agir mais fortemente. Edil, tem outra complementação que eu acabei esquecendo. Sobre o ano passado nós discutimos aquela deliberação 15, que colocou a obrigação desses relatórios, né? Inclusive esse, Carlos, do obrigação do conselho, também está dentro da deliberação 15, né? Da nossa, aqui do CBH. Lá também fala de uma responsabilidade da SEMAD, né? Que é quanto à ampliação do monitoramento. Por exemplo, os 2 mananciais de abastecimento de Rio Verde, Abóbora e Laje, né? Abóbora, Maribondo e Lajes, e nós não temos essas informações mais detalhadas do Lajes, por exemplo, né? Tem a responsabilidade da Saneago, da SEMAD, também tem uma responsabilidade, eu acho que de outros, mas nessa expansão do monitoramento, nós, aqui dentro, né, eu perguntei para o André Amorim, que é lá do CIMEG, assim, há estações novas adquiridas pela SEMAD, e daí questionei para ele, né, como que estava esse andamento. Ele falou que tem essas estações novas, porém estava faltando os pluviômetros, né, que acompanham as estações para eles adequarem na forma de monitoramento do Sistema Nacional, né, de informações de recursos hídricos. Lá tem um padrão nas estações meteorológicas. E daí, assim, eu até passei para o Ed, falei que nós devíamos cobrar, porque eu sou SEMAD, né, mas alguma dessa informação está fora aqui, né, do meu alcance. Até conversei com o André Amorim ontem, né, e ele disse que tem, e uma forma de nós, aqui do grupo e do comitê, pressionar a SEMAD, né, através de oficializar, né, como que está o andamento de instalação desses pontos de monitoramento, né. E daí, né, a ideia do Edio de proceder isso provocar, né, através de um ofício. Porque eu acho bem seguro a gente nos resguardarmos e estarmos cobrando, né, de quem é o responsável. Então, mais ou menos isso, né, porque eu acho que nunca foi trazido para dentro do grupo, né, como que estava o andamento da SEMAD nessa instalação, nessa ampliação. Então, é mais ou menos esse pé, porém, a ideia do Ed é de formalizar, né?
que isso seja colocado por documento, uma forma de cobrar e ter o histórico disso. Sobre isso, no caso, incluiria também do Rio Verdinho ou não? Também. Também do Rio Verdinho, né? Também. Até, assim, eu acho, antes de ter a captação da Saneago no Rio Verdinho, seria muito bom se tivéssemos alguns dados lá, né? Uhum. Então, se também, né, eu não sei como que vai ser a instalação desse equipamento, se tivéssemos, antes dessa ampliação do abastecimento urbano lá, se tivéssemos os dados, né? Seria muito bacana. Seria muito bom para compararmos. O antes e o depois. Não, Então, perfeito. também no Verdinho, é no Abobras, no Laje e no Verdinho. No Verdinho, não, perfeito. Só tirar essa dúvida, porque eu tô, já tá aqui na minha agenda aqui fazer esse ofício, passar para o Reginaldo, e o Reginaldo, já, a partir disso, encaminhar lá para o André, e para o outro contato que você me passou também. Eu esqueci o nome. É da superintendência, né? Da superintendência. Você me passou 2 contatos, né? Aí eu vou direcionar, fazer um ofício para eles, para a gente verificar o andamento, né? É importante a gente ter esse monitoramento mesmo. Isso é porque, só comparando, né? Só tá sendo gravado, mas não tem problema. Porque algumas decisões, por exemplo, em outras bacias que também fizeram alocação, saíram muito rápido, né? E então nós aqui também devemos cobrar, né? É uma responsabilidade nossa, mas minha também, né? Por isso que eu estou provocando o Ed por isso, né? Uhum. Porque tá aqui, a questão do monitoramento é um detalhe, precisa da estrutura e tudo, mas, né, outras coisas também que necessitamos. Então, se a gente melhorar essa comunicação, né, vai ser bacana, né? Isso vai ser bom. E na deliberação, Ed, número 15, lá tem os pontos que nós apontamos, né? As coordenadas, né? Exato. Perfeito. Perfeito. Eu vou, então, tem alguns ofícios aí para fazer, né? Eu me comprometo ali a fazê-los e encaminho para o Reginaldo. O Reginaldo vai e passa para frente ali. Bacana. A gente pode fechar dessa forma. Isso. Só reforçando mais ainda que a gente tem que utilizar mais o grupo, a força do grupo, né? Tanto do nosso como também do comitê, né? A gente tem muita força e às vezes a gente não sabe utilizá-lo, né? Nós mesmos aqui da SEMAI também não sabemos. Então, é nesse sentido. Eu vou provocando o Ed, mas eu também vou me cobrando aqui sobre isso. Né? Acaba que a gente, igual eu falei antes, a gente deixa para agir mais, usar nossa força quando tá na seca, né? Exato. E a gente tem que atuar mais. Isso, a gente tem que se fortalecer. Isso é importante. Perfeito. Acho que já deu um horário para a gente finalizar então, né, pessoal? Para a gente não estender mais, a gente pode finalizar. Alguém tem mais alguma contribuição? Acho que não, né? Então, pessoal, agradeço aí a presença de todos, né? E então eu vou fazer o comunicado lá no grupo lá, né? Na próxima sexta, quinta-feira a gente pode reunir e aí a gente terá a apresentação lá da Saneago, tá bom? Agradeço então a presença de todos. Valeu. Falou, um Tchau, abraço para tchau. todos.